pessoal? Humanas, competência 5, é o exercício 32 do fascículo e é o 9 do livro. Então, se tiver com o livro, vem com a gente aí também. A imagem, ela é engraçada, né? Ela é no mínimo engraçada. Você vê algumas pessoas aí, alguns médicos ou enfermeiros, porque eles têm aquela cruz, né, de símbolo de saúde aí, entrando em casas, entrando numa casa, e a população, os moradores da casa, estão revoltados com essa situação, estão indo para cima desses enfermeiros, desses médicos aí. Para quem não sabe, eu vou fazer uma breve introdução aí a esse tema. Qual é o nome disso aí? O que está acontecendo, professor? É a revolta da vacina que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu vou explicar direitinho para vocês. O Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o XX, ele era visto pela elite como uma cidade muito atrasada, muito pobre, muito feia. A elite do Brasil dessa época fazia viagens até a Europa, principalmente a cidades como Londres, Paris. Então eles voltavam para o Brasil e faziam comparações e falavam, puxa, essa minha cidade do Rio de Janeiro não parece com a cidade de Paris, então ela é feia. Eu gostaria que a minha cidade parecesse mais com as cidades europeias. E aí a elite se organiza para fazer uma grande reforma urbana, mudar aquela cara da cidade. Como é uma limpeza dessa, limpeza urbana ou reforma urbana? O que isso quer dizer? Quer dizer pegar a casa dos pobres, destruir, pagar uma mínima indenização para eles ou não pagar nada e deixar eles procurando uma nova casa mais longe. Aquela região que você acabou de derrubar as casas, você ergue prédios bonitos, novos, com iluminação pública e tudo mais. Então você faz aquela região ficar realmente mais bonita. Mas a que preço, né? Desalojando a população. E foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Quando eles obrigam a população mais pobre a se retirar dos grandes centros, a população tem que procurar lugares mais baratos para morar. E eles acabam subindo os morros. Daí nós temos a origem da nossa famosa favela, não é? Então a galera lá no Rio de Janeiro que subia os morros para ter ainda assim uma condição de vida, acabavam indo para esses agrupamentos que hoje nós chamamos de favela. Então essa limpeza urbana, essa reconstrução, apesar de deixar a cidade mais bonita, ela foi muito mal vista pela população do Rio, que viu o que estava acontecendo ali. Então quando os médicos invadiam, obrigavam as pessoas mais pobres a serem vacinadas para não trazerem mais doença para os turistas, as pessoas se revoltam. Não por conta da oferta de uma vacina, mas pela invasão de privacidade e pela autoridade, o excesso de autoritarismo. Alguém vai na sua casa, toca a campainha e você é obrigado a atender aquela pessoa, você é obrigado a deixar a pessoa entrar na sua casa no horário que ela quiser e te vacinar com um elemento químico ali que você nem conhece, ninguém nem te explicou o que vai acontecer. Simplesmente você é obrigado a receber aquela vacina. Então vai gerar um grande conflito no Rio de Janeiro, conhecido como a revolta da vacina. Então vamos lá? Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela a letra A, insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Exatamente. Então, todo mundo estava achando, nossa, mas Rio de Janeiro está ficando melhor, por que a população está se revoltando? Ora, por que a gente não pergunta para a própria população o que aconteceu? Né? É interessante, a gente tem que escutar as duas vozes. A gente normalmente escuta o lado das autoridades, que chegam pela televisão até nós. Mas e o lado dos oprimidos? A gente poucas vezes para escutar. Né? Então você já ouviu um monte de governador falando sobre MST, mas você não ouviu muitas autoridades do MST falando sobre MST. Entende o que eu quero dizer? Então é fundamental a gente estudar esse texto para a gente perceber que no Brasil, muitos conflitos sociais ainda estão mal trabalhados, a gente ainda precisa entender melhor o que aconteceu ali. E nesse caso ficou moleza, hein? A letra A é a única alternativa que fala que essa galera está insatisfeita com essa obrigatoriedade deles se vacinarem. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.